Fala, moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é o meu canal, criado especialmente para vocês, estudantes do ensino médio e também pré-vestibular, e que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou quiser fazer sugestões de outros temas que você gostaria de ver por aqui, deixe seus comentários que responderei sempre que possível, beleza? Moçada, também não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar aí no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Muito bem, a aula de hoje um assunto sobre mecânica, talvez um dos mais interessantes e importantes assuntos aí, que cai bastante nos principais vestibulares, que é o assunto sobre trabalho e energia. Muito bem, nós começamos a falar sobre energia e a primeira coisa que devemos pensar é o seguinte: qual é o conceito de energia? A grande realidade é que não há uma decisão, não há um consenso por parte dos físicos sobre o melhor conceito para energia. Eu, de minha parte, digo o seguinte: o que é energia? Energia é um ente físico associado à ideia de movimento ou de iminência de movimento. Acho que isso é o suficiente. Movimento, nós vamos ter várias formas de energia. Iminência de movimento, iminência, algo que está para acontecer. Normalmente, a gente associa à iminência o termo potencial. O fato é o seguinte: provavelmente, desde a pré-escola até os dias atuais, você já deve ter ouvido falar de várias formas de energia. E é verdade, nós temos várias formas de energia. Agora, uma coisa é fato: energia é sempre o mesmo cara, é sempre a mesma pessoa. Eu costumo dizer que energia é um ator. Hora ele está vestido para fazer cinema, hora ele está vestido para fazer teatro, hora ele está vestido para fazer TV, hora ele está vestido para a vida pessoal. Ou seja, é sempre a mesma pessoa, só que vestida de maneiras diferentes. Poderia-se pensar assim: quais são as principais formas que você já ouviu falar de energia por aí? Provavelmente você já ouviu falar de energia cinética, você já ouviu falar de energia eólica. Energia cinética, movimento dos sólidos. Energia eólica, movimento do ar. Você já deve ter ouvido falar de energia... Agora vem as formas potenciais. Por exemplo, potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional associa ao quê? Um corpo que tem uma certa altura e você vai abandonar. Repare, ela está na iminência de movimento. Se você soltar, cai. Então isso é energia potencial gravitacional. Mas nós também temos a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, você tem lá uma carga central, tem uma carga de prova. Soltou, ou ela se afasta ou ela vai colar na carga central. Depende do sinal dessa carga. Então, energia potencial elétrica. Potencial magnética. Por exemplo, você pega um ímã, pega um prego, segura o prego. Soltou, ele vai colar no ímã. Então, ele está na iminência de movimento. Então, potencial é associado à ideia de iminência, está para acontecer. Ou está acontecendo, porque o fato do pincel começar a cair e, vamos supor, num certo momento, ele tem velocidade, porque está caindo, mas ele ainda tem gravitacional, porque ele ainda está na iminência de movimento. Potencial gravitacional, elétrica, magnética, potencial hidráulica. Queda d'água. Você tem lá uma represa, tem uma água acumulada, reservada, abrir um escoamento, ela vai deslocar. Você poderia dizer que é energia potencial gravitacional também? Poderia. É o tal detalhe, é o ator se manifestando de formas diferentes. Sempre a mesma pessoa. Temos também energia nuclear, energia luminosa, energia da mola. Quando você pega a mola, por exemplo, puxa a ponta dela, soltou, ela vai voltar. Então, mais uma vez, energia o quê?
potencial elástica. Então repare que energia é sempre o mesmo cara. Ela só se veste de maneiras diferentes de acordo com o tipo de movimento ou com a possibilidade de movimento. Talvez esse seja o melhor conceito para a energia. Nós vamos ter a energia mecânica, nós vamos ter a energia térmica, calor, enfim, energia. Nós podemos aqui encher essa lousa talvez umas 2 vezes com os diversos tipos de energia que nós temos no dia a dia. Agora, o que acontece é o seguinte, nós vamos ter um clube seleto de energia, que é o clube da energia mecânica. E no clube da energia mecânica, nós vamos trabalhar com algumas dessas formas de energia, como, por exemplo, a cinética, como, por exemplo, a potencial gravitacional, como potencial elástica e também a energia mecânica. Então é o seguinte, essas 4 formas de energia são as formas estudadas na mecânica. Existem outras, evidentemente. Por exemplo, a energia térmica, o calor, ele vai acontecer quando você tiver um atrito. Mas para a mecânica, nós vamos trabalhar com essas formas, que são chamadas formas mecânicas da energia. E aí, por exemplo, em outros tópicos da física, você vai estudar outros tópicos, outras formas de energia. Por exemplo, a energia elétrica, você estuda na eletricidade. Muito da energia térmica, você estuda na termologia. Energia luminosa, você vê um pouco lá na ondulatória, por exemplo. Então, as várias partes da física vão abrindo o leque e trabalhando com as várias formas de energia. Beleza? Então, essa é uma ideia conceitual sobre energia. Das formas de energia que eu citei agora há pouco, tem uma que ficou faltando que é extremamente importante quando a gente faz a ação de puxar blocos, que é a nossa própria forma de energia. Ah, professor, quer dizer então que eu sou uma pilha, eu tenho energia? Sim, nós somos uma pilha. Assim como o carro recebe a gasolina no tanque, que é o combustível que vai fazer um movimento, ou seja, a energia química da gasolina vai virar energia de que tipo? Mecânica, cinética, de movimento do carro. Ali você tem, evidentemente, todo um complexo processo de queima desse combustível, que é transferido ao motor por um sistema mecânico complexo, como eu disse, e você tem a conversão de energia química em energia cinética. No dia a dia, nós executamos tarefas. Ou seja, a forma de energia que nós temos, porque nós comemos, assim como o carro recebe a gasolina no tanque, nós também recebemos o nosso combustível no nosso tanque. Então, o que acontece? Nós processamos energia química dos alimentos e essa energia química é absorvida pelo nosso corpo numa forma de energia que a biologia chama de ATP. Então, nós temos a nossa própria forma de energia, que é o ATP, energia muscular, como você quiser. O próprio ato de fazer esse movimento que estou fazendo com as mãos, eu já estou realizando o trabalho. Eu estou queimando parte do meu estoque de energia. Se eu ficar aqui uma semana fazendo esse movimento com os braços sem reabastecer, o que vai acontecer com o meu estoque de energia? Vai começar a acabar. Daqui a pouco eu vou cair aqui por falta de energia. Então nós temos, claro, somos uma máquina complexa, assim como o carro também é uma máquina complexa. Nós dependemos de outros fatores para poder conservar essa energia que temos no nosso organismo, como por exemplo dormir. É importante. Então o que acontece? As atividades que executamos ao longo do dia, nós estamos queimando parte da nossa energia. Nós estamos queimando ATP, nós estamos queimando energia muscular. Isso é extremamente importante de entender, principalmente nos exemplos que eu vou citar sobre trabalho. Beleza? Muito bem, então quais são as formas mecânicas de energia? São elas. A energia cinética, simbolizada por EC, ela é relacionada ao movimento dos corpos sólidos. Esses bloquinhos que nós trabalhamos aí na dinâmica, nas leis de Newton, na força de atrito. Então esses bloquinhos nós vamos dar para eles uma forma de energia chamada energia cinética. E essa energia é associada quando esse bloquinho está em movimento. Ou seja, energia cinética, movimento desses sólidos. Ela tem uma equação. A equação da energia cinética é a massa do objeto em movimento vezes a velocidade ao quadrado
dividido por 2. Aqui você observa um detalhe importante. A energia cinética, na sua essência pura, ela não admite valores negativos, uma vez que a massa é uma grandeza escalar positiva e a velocidade aqui está elevada ao quadrado. Movimento progressivo, velocidade positiva, elevado ao quadrado fica positivo. Movimento retrógrado, velocidade negativa, elevado ao quadrado, continua sendo positivo, então a energia cinética ela é positiva. Isso não quer dizer que você não possa achar uma variação de energia cinética negativa. Você pode sim, tá? Mas a energia cinética, na essência, ela é uma medida escalar positiva. Veja bem, a velocidade depende do referencial. Ou seja, um corpo está em movimento em relação ao referencial quando a posição desse corpo varia. Como a velocidade depende do referencial, então a energia cinética também depende do referencial. Um detalhe importante, depende do referencial. Outra coisa que você observa aqui é o seguinte, qual seria a unidade da energia cinética? Se você pegar as medidas que a envolvem na definição, nós temos a energia cinética seria a massa, que é quilogramas, vezes a velocidade, que é metros por segundo, só que está elevado ao quadrado. Então ficaria metro quadrado por segundo ao quadrado. Essa seria a unidade. Já já a gente vai dar um nome para isso daí. Mas antes, vamos à definição de energia potencial gravitacional. Eu chamo de EPOT. O que é energia potencial gravitacional? É quando o corpo está na iminência de movimento devido à ação da gravidade. Então todo o corpo, simplificadamente você poderia dizer, todo o corpo que tem em relação ao solo, olha lá, a massa, a força-peso atua sobre ele e puxa, então ele está na iminência de entrar em movimento devido à ação dessa força, e ele tem uma altura, h. O que é a energia potencial dele? A energia potencial, na mecânica, é a massa vezes a gravidade vezes a altura, mgh. Massa, gravidade vezes altura. Essa é a formulazinha que você vai usar para energia potencial. Também depende do referencial? Sim, também depende. E um detalhe, tá? Que essa altura aqui depende do referencial adotado. A energia potencial não só depende do referencial, como ela também pode ser negativa. Vamos supor o seguinte. Você coloca esse pincel a uma certa altura em relação à mesa da sua sala. Então você vai ter aqui, por exemplo, um objeto, está aqui a mesa. E está aqui um solo. Se você soltar esse objeto em relação à mesa, ele cai na mesa. Ele tem uma altura em relação a ela. Se você coloca ele na mesma altitude, porém aqui, e solta ele e ele cai no chão, a altura está diferente. Inclusive, se você adotar o referencial que temos que adotar para a física, vamos supor, você orienta aqui o referencial para cima e põe o zero, vamos supor, no nível da mesa, eu diria para você o seguinte, quando esse corpo se encontra aqui, a energia potencial dele é positiva em relação a esse referencial zero. Uma vez que aqui é zero, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Se eu soltar esse corpo, ele pode chegar aqui embaixo numa altura negativa. E essa altura sendo negativa, vezes a massa positiva, gravidade é um módulo, é um vetor, a energia potencial ela vai ser negativa. Então ela depende do referencial, extremamente importante isso, podendo ser positiva ou negativa. Então essa é a energia potencial gravitacional. Outra forma de energia que a gente vai trabalhar bastante na mecânica é a energia elástica, EL, associada aos sistemas elásticos. No nosso caso, principalmente, molas. A energia elástica ela é dada por K vezes x ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a constante elástica da mola, x, a deformação da mola, elevado ao quadrado dividido por 2. Essa também é uma forma de energia positiva, né? O K é uma constante positiva. O x pode ser positivo ou negativo, depende do seu referencial adotado, no caso da mola. Lembrando que você pode ter assim, ó. A mola no seu comprimento natural, aqui, zero. Orienta esse referencial para a direita, daqui para lá, positivo, daqui para cá, negativo. A mola ela pode oscilar para lá, para cá. Ou seja, ela pode vir para o lado negativo, ok? Lado negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo, então a energia elástica ela é, na essência, positiva. Detalhe importante, energia mecânica. Essas três formas são as chamadas formas mecânicas da energia. Então, nós definimos a energia mecânica do sistema como a somatória
dessas três formas de energia. Ou seja, o que é a energia mecânica? É a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia elástica. Veremos aí pela frente muitos exercícios em que você vai precisar trabalhar com a energia mecânica, com esse clube seleto da energia mecânica. Então, energia mecânica é a soma dessas três formas de energia. Veja bem, não é necessário ter ao mesmo tempo as três formas. Se você tiver um objeto em movimento, ele só tem energia cinética, não está ligado a nenhum sistema elástico, nem a altura, ele tem energia cinética. A energia mecânica dele é a energia cinética. Se você tem um objeto que está em queda, tá? Imagina esse pincel em queda aqui, aí ele passa por um certo ponto a uma certa altura. Nesse ponto ele tem velocidade para baixo, tem energia cinética. Ele ainda tem altura em relação ao solo, tem energia potencial. Gravitacional no caso. O que seria a energia mecânica dele? A soma da cinética com a potencial. Se eu prender uma bola no teto, põe na ponta uma bolinha, puxa essa bolinha e ela faz o tonhonhonhonhon, você vai ter num certo momento ela com as três formas de energia. Ela tem altura em relação ao solo, se eu adotar o solo como referencial, ela tem deformação da mola e ela tem velocidade. O que vai ser a energia mecânica dela? A soma das três formas de energia. Então a energia mecânica é a soma das três formas de energia. E aí um detalhe importante. Aqui eu coloquei para você a unidade de energia cinética, quilograma metro quadrado segundo ao quadrado. Se eu colocar a unidade de energia aqui na potencial, vejamos o que dá. Olha só. Energia potencial vai ser igual a massa, que é quilogramas, a gravidade, que é metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é metros. Se você multiplicar isso, repare, quilogramas, metro vezes metro, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Tem diferença? Não tem diferença. É o tal detalhe. Energia é sempre a mesma pessoa, vestida de formas diferentes. Inclusive, a sua unidade é a mesma. Seja na cinética, seja na potencial, seja na elástica. Se você colocar aqui a constante Newton-metro, distância x ali no caso, elevado ao quadrado, metro quadrado, você vai chegar na mesma unidade. Essa unidade, em homenagem a um dos grandes caras que trabalharam com o desenvolvimento da energia lá nos anos 1800, que é um inglês chamado James Prescott Joule, recebe o nome de Joule. Ou seja, a unidade de energia é o Joule, ok? O Joule é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Muito bem, visto aí então as formas de energia mecânica, nós finalizamos essa parte introdutória à energia, falando de um dos mais importantes princípios da física, que é associado à energia. Creio que a maioria de vocês já ouviram essa frase várias vezes em várias ciências, como a biologia, a química, que é o seguinte. Muitas vezes ela começa assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Moçada, isso é um princípio da energia. Ele está falando de energia. Ou seja, energia não se cria, energia não se destrói, energia se transforma. Todas as formas que nós vamos ver aqui na mecânica ou em qualquer outra parte que você estudar na eletricidade, na termologia, a energia não se cria, ela se transforma, ela vira uma outra forma, mas não se perde. Isso vai ser fundamental, extremamente importante, inclusive o próximo assunto da próxima aula, que é o trabalho, vai nos dar uma amplitude sobre essas conversões energéticas, sobre essas transformações. Então, considere o seguinte, para que você entenda completamente o conceito sobre energia, a próxima aula é fundamental, que é trabalho, beleza? Vamos à resolução de uns 2 exercícios sobre energia. Muito bem, moçada, vamos lá, resolução de 2 exercícios sobre a aula 21, energia. Não se esqueça, mais uma vez, que a apostila está aí, o link da apostila está aí na descrição. Uma excelente apostila com excelentes exercícios de vestibulares. Então, quer treinar para o vestibular? Vai lá na descrição, acessa o link e, claro, divulgue esse trabalho, divulgue esse material. Maravilha? Eu vou fazer da página 61 da apostila o exercício número 3, é um exercício do Mackenzie 2017. Bem interessante. Ele fala o seguinte: uma bola é lançada obliquamente do solo sob um ângulo de 45 graus. Lançamento oblíquo. Repare que nós estamos aí fechando praticamente
o bloco sobre mecânica e começa a haver uma relação dos exercícios com tópicos anteriores bastante crescente, né? Então, o que acontece? Uma bola é lançada obliquamente do solo com um ângulo de 45 graus, lançamento oblíquo, e admitindo-se que a resistência do ar seja desprezível e que a energia potencial gravitacional do solo é nula, então o referencial é o solo, no instante em que a bola atinge a altura máxima, pode-se afirmar que a relação entre as energias potencial gravitacional EP e a energia cinética EC da bola é. Então ele quer saber uma relação entre as duas formas de energia cinética e potencial. Muito bem, o que acontece? Sabemos do lançamento oblíquo, qualquer dúvida vai lá na minha aula sobre lançamento oblíquo, uma bela aula sobre isso. E o seguinte, na altura máxima, a partícula só tem um tipo de velocidade, que é a velocidade Vx. Na altura máxima, a velocidade Vy ela é nula. Nessa altura máxima, evidentemente que ele tem uma altura, e nós temos então a energia cinética devido à velocidade horizontal e temos a energia potencial devido a essa altura. Bom, lembrando que o Vx, pessoal, ele é o V0 cosseno do ângulo de lançamento. Lá na aula sobre lançamento oblíquo você verifica isso. Ou seja, o Vx, que é a velocidade que ele tem na, é V0 vezes cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Beleza, eu preciso desse Vx para calcular a energia cinética. Mas eu preciso também da altura dele. E essa altura, você tem ela na vertical, você calcula essa altura pela equação de Torricelli, ou seja, Vy quadrado, V0y quadrado menos 2g delta S. Na altura máxima, o Vy é zero e o V0y, ele é o V0 seno de alfa, isso elevado ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade g, vezes o delta S, que é a altura que eu quero. Melhorando isso daqui, você vai ter que V0 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 elevado ao quadrado, já passei isso para cá, é igual a 2GH. Ou seja, a altura que esse cara tem, ela é V0 ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Eu vou deixar isso assim, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, dividido por 2g. Então essa é a altura que ele tem, a altura máxima dele. Agora é o seguinte, ele quer a relação entre a energia potencial e a energia cinética. Então beleza, o que é a energia potencial dele? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. O que é a energia cinética dele lá? É a massa vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Como ele quer a relação, divide uma coisa pela outra. Quando eu divido, a primeira coisa que eu posso fazer, a massa vai embora, não preciso mais. Então, a energia potencial pela energia cinética vai ser igual. Gravidade vezes altura, tenho ela prontinha aqui, é V0 ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado sobre 2g. Tudo isso dividido por energia cinética. É a velocidade ao quadrado, a velocidade nós temos ela aqui, ó. É o Vx, que é V0 raiz de 2 sobre 2. Então isso vai ficar V0 raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado, dividido por 2. Muito bem, vamos aos cortes. Gravidade com gravidade, foi embora. 2 com 2, foi embora. Matemática básica, você aprende a fazer essas simplificações. Vai lá no curso de matemática básica. Repara que aqui eu tenho V0 ao quadrado, e aqui também. Então V0 ao quadrado com esse V0 ao quadrado corta. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, também corta. Em outras palavras, aqui virou 1, aqui virou 1. Moçada, então, a energia potencial é igual à energia cinética. Isso quer dizer que na altura máxima, para um lançamento de 45 graus, a energia cinética e a energia potencial são iguais. Cuidado!
para um lançamento com um ângulo de 45 graus. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com um ângulo diferente, 30 graus, 60 graus, por exemplo, ou 50 graus, 40 graus. Não tem que ser aqui ângulo notável necessariamente. Beleza? Muito bem, a próxima questão, uma questão aí da página 64 da apostila, exercício 13, FAMEMA 2020, tá aí, apostila super atualizada para você. Acabou de sair do forno. Ele fala o seguinte: a figura mostra uma esfera de massa 250 gramas em repouso, apoiada sobre uma mola ideal, comprimida. Ou seja, essa mola tem energia potencial elástica armazenada. Alguém empurrou, pode ter sido eu, empurrou, ATP em energia elástica. Está preso. Beleza. A esfera inicia a partir do repouso e da altura indicada na figura um movimento vertical para cima. Ou seja, o que vai acontecer? Energia elástica vira no primeiro momento energia cinética vira energia potencial, ela ganha altura lá em cima, energia potencial. Então repare que já é um exercício em que nós já estamos fazendo conversão da energia mecânica. Elástica em cinética, cinética em potencial. Não houve perdas. Beleza? Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10, a máxima altura que a esfera alcança em relação à sua altura de partida é... Bom, se você quiser trabalhar mais, pega a energia elástica, transforma em cinética, depois a cinética transforma em potencial. Como o sistema é conservativo, não tem necessidade disso, ou seja, você pode fazer simplesmente o seguinte: a energia elástica na saída vai virar energia potencial lá na altura máxima. A elástica ele deu, nem precisa abrir kx ao quadrado sobre 2. 50 igual a mgh, que é a energia potencial. Massa, 250 gramas, moçada, tem que passar para quilogramas. Não pode ser em gramas aqui, tá? 0,25 quilogramas. 50, 0,25, gravidade é 10, vezes a altura h. 0 com 0 vai embora. 5 igual, 0,25 é um quarto, vezes a altura, logo essa altura é igual a 20 metros. Ou seja, altura 20 metros, resposta à letra C de querida. Muito bem, então é isso, nós fechamos essa aula sobre energia. Moçada, seguinte, recomendo que vocês resolvam bastante exercício sobre isso. Tem um exercício aí, uma indicação para você resolver na página 63 da Unesp, bem parecido com aquele primeiro do Mackenzie que nós fizemos. E claro, muitos outros exercícios aí para você poder praticar, beleza? Não se esqueça do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Exercícios de física tem que ser assim. Beleza? Moçada, um detalhe importante, tá? Para que você continue aprendendo sobre energia e entenda perfeitamente, a próxima aula que é sobre trabalho é fundamental. Trabalho é o ente de ligação entre duas formas de energia. Você tem uma energia 1, tem uma energia 2, tem um negócio aqui no meio, chamado o quê? Trabalho. Veremos isso na próxima aula. Não percam. Muito bem, se você gostou, então já sabe o que fazer, ok? Curta o vídeo, compartilhe o link aí com seus amigos, ajuda a divulgar o canal. Deixei aqui na descrição do vídeo um link com a apostila, o material está lá para você poder praticar, exercitar, beleza? Moçada, por hoje é isso. Grande abraço, até a próxima.